Paz de Jesus, amor de Maria, causa da nossa alegria. Estamos de volta com mais um tutorial aqui do nosso canal Nabi. Eu me chamo Dário, sou seu amigo, sou seu irmão, e vamos dar continuidade à nossa série aí de aulas sobre como pregar com a Bíblia. Nós falamos anteriormente um pouco sobre a palavra, quais são os livros, os exemplares da Bíblia que nós usamos. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Pastoral, a Bíblia Ave Maria de estudo, a Bíblia do Peregrino de estudo e a Bíblia Tebe de estudo. Mas nós não podemos esquecer os documentos da igreja. Eu uso muito os documentos da igreja, leio, como são muitos textos grandes, até complexos, muitas vezes em pregações, como eu confio fielmente na igreja, geralmente no finalzinho dos documentos existe algumas referências. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, no final a gente vai ver referências bíblicas, e aí a gente vai dar uma olhadinha. Muitas vezes você está pregando um texto e aquela palavra tem muitas citações no Catecismo da Igreja Católica e em outros documentos também, que aquela citação está, e aí nós vamos, lemos e enriquecemos bastante a nossa pregação. E o que nós vamos falar agora explica justamente por que enriquece. Esses, como eu falei, não pode ficar de fora da vida ministerial de um cristão, na verdade, muito menos de um pregador, pois a igreja afirma que mediante a sagrada tradição chega-se ao conhecimento da igreja o cânon inteiro dos livros sagrados. Então a tradição nos trouxe os livros sagrados, né? E a própria Sagrada Escritura, nela, se entende mais profundamente e sem cessar se torna operante. Então, na tradição, a própria Escritura, que é a sequência da tradição, né? A tradição seria a sequência da Escritura, ela nos faz compreender, nos faz entender, porque vem da fonte, vem da origem para nós, pela tradição. Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado filho. Então Deus que revelou, que falou, que levou os nossos irmãos que escreveram os livros sagrados, não teve uma interrupção de continuidade. Nós ainda continuamos unidos, ligados aos escritores sagrados. Eu acho até interessante, eu estava vendo um documentário sobre Nossa Senhora de Guadalupe, né? E esse nome Guadalupe é vindo de uma imagem que foi feita por São Lucas, né? Não a imagem de Guadalupe foi feita por São Lucas, mas uma imagem que dessa imagem veio o nome de Guadalupe. E quando, se eu não me engano bem, foi Cristóvão Colombo, desses portugueses que chegou nas Américas, né? Que trouxe esse nome, né? Então é bem interessante como a coisa está ligada, né? A própria história dos primeiros mártires da igreja, santos que nós temos e outros mais. Então pela tradição a escritura se torna presente no dia de hoje. Porém, o mundo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiada só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus. Então nós temos a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério, do qual nós verdadeiramente devemos dar muita atenção e aprendermos. Essa é a verdade. Continuidade. Portanto, se a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério da igreja, segundo o sapientíssimo plano de Deus, de tal maneira se relacionam e se associam que um sem os outros não se mantém, e todos juntos, cada um a seu modo, sobre a ação do mesmo Espírito Santo, colaboram eficazmente para a salvação das almas. Esse texto é tirado lá do documento Dei Verbo. Então, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério, eles se completam, e um sem o outro podem não virem a ser eficazes. Até dizer assim, Dário, então a sagrada escritura sozinha
ela não se completa. A Sagrada Escritura, ela foi, como foi falado na aula anterior, ela foi construída num período de mais de 1000 anos, do primeiro ao último livro. Tem quase 2000 anos que terminou de ser escrita. Culturas diferentes, povos diferentes, 3 línguas sendo utilizadas, e para chegar até nós ainda é traduzida ainda para o latim, para depois vir para o português e tantas outras línguas como traduzir a palavra. Então precisa da sagrada tradição. E o magistério, que são aqueles que estudaram, aqueles que aprofundaram, que foram nas raízes, e que vêm pela tradição. O magistério e a tradição nos trazem a palavra para o dia de hoje. Então não podemos ficar sem isso. E é extremamente importante que nós utilizemos isso para evitar alguns pecados, alguns erros, que eu vou falar agora para nós, que é o fundamentalismo e o reducionismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas é isso mesmo. Os fundamentalistas apresentam a Bíblia, a palavra inspirada de Deus, como a única e suficiente fonte necessária para ensinar sobre Cristo e a vida cristã, não havendo lugar para o ensinamento universal da Igreja, nem para sua sabedoria, seus ensinamentos, seus credos e outras formulações doutrinais. Essa é um texto de uma declaração pastoral sobre o fundamentalismo bíblico. Essa declaração está disponível na internet, E os reducionistas definem que a compreensão da palavra de Deus é possível somente pela ação do Espírito Santo, como se não precisasse estudá-la, contextualizá-la. Cometem erros gravíssimos por buscarem o entendimento da palavra unicamente na dedução, na inferência, acreditando ser inspiração. E isso é muito complicado, tanto o fundamentalismo como o reducionismo, porque tiram a tradição, tiram o magistério. E eu até digo, muitas igrejas, muitos irmãos acabam optando por isso por ser até mais fácil. Nós temos um problema muito sério, que até eu coloco aqui para que Deus possa já começar a tocar os nossos corações e sejamos curados. A nossa vida ministerial, ela está muito ligada à nossa vida educacional, tanto a educação familiar como a forma que nós fomos alunos, estudantes. Nós temos um problema muito sério, principalmente aqui no Nordeste, que eu conheço mais de perto, que são pessoas que não foram estimuladas à leitura, ao estudo, a gastar tempo na frente do livro, e aí a gente acaba vendo muitas pessoas apelando para isso, dizerem que são inspirações, e Deus fala, a palavra de Deus mesmo diz que Jesus fala que chegará o momento que o Espírito Santo nos recordará, falará por nós, seria assim, porque o Espírito Santo é um fogo, todo fogo precisa de um combustível. E o combustível da unção do pregador é o conhecimento. O conhecimento pelo estudo, pela experiência de oração e pela fidelidade. Então que nós sejamos estudantes, sejamos curiosos, gastemos tempo. Eu gastava 5 horas lendo a palavra e só não gastava mais porque tinha uma outra obrigação. Até quando eu fiz uma leitura muito ampliada da palavra, usando essas ferramentas, que daqui para frente nós vamos estar abordando mais sobre isso. Então vamos concluindo aí nossa videoaula. Peço que, se você gostou, você possa curtir aí a nossa aula, se inscrever no canal, compartilhar para outras pessoas e nos ajudar a construir esse canal. Façam as observações que vocês quiserem, os acréscimos, mas sabendo que nós estamos fazendo um curso católico. Então que Deus nos abençoe a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria, causa da nossa alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.